Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou Simone Braga e hoje nós vamos falar sobre mortalidade materna. E para debater sobre esse assunto, eu recebo 4 convidados no nosso programa de hoje. Eu começo as apresentações com o vereador Paulo Pinheiro, que está aqui conosco no estúdio, presidente da Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social da Câmara Municipal do Rio. Seja bem-vindo, vereador. Muito obrigada. Muito obrigado a vocês pelo convite. Estamos aqui para discutir a mortalidade materna, que é um indicador muito importante da saúde do Brasil. Eu recebo também Renato Cone, representante da Secretaria Municipal de Saúde, superintendente da Atenção Primária. Seja bem-vindo, Renato. Obrigado, cumprimento a todos os participantes e agradeço em nome da Secretaria a oportunidade de apresentar nossas propostas para a redução da mortalidade. Obrigada. Nosso convidado também de hoje, Guilherme Nadais, vice-presidente do CREMERGE e diretor do Departamento de Fiscalização do CREMERGE. Seja bem-vindo, Guilherme. Boa tarde a todos, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. E recebemos também o médico Renato de Sá, vice-presidente da Associação de Ginecologia e Obstetrícia do Estado do Rio de Janeiro. Bem-vindo, doutor. Boa tarde a todos. É uma honra para nós, da Sociedade de Ginecologia do Rio de Janeiro, participar aqui desse debate tão relevante para todos nós. Muito obrigada. A mortalidade materna, definida como a morte durante a gravidez ou no prazo de 42 dias após o final da gestação, é um grave problema de saúde pública. Não é de agora que o país enfrenta altos números de morte materna. E a situação que já era preocupante se agravou ainda mais durante a pandemia da Covid-19. Vamos acompanhar alguns dados. No Brasil, dados registrados no painel de monitoramento da mortalidade materna mostram que em 2021 o país teve uma média de 107 mortes a cada 100 mil nascimentos. A Covid-19 foi responsável por mais de 1.500 mortes em 2021. Mas as principais causas da mortalidade costumam ser outras, como hipertensão, diabetes, infecções e hemorragia. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, em 2022, na cidade do Rio, a taxa de mortalidade materna foi de 97,52 óbitos a cada 100 mil crianças nascidas. Bem, e agora para dar início ao nosso debate, eu já passo a palavra ao vereador Paulo Pinheiro. Vereador, obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje debatendo esse tema tão importante que o senhor já vem acompanhando há muito tempo junto com a comissão. Fala um pouquinho para a gente dessa situação atual aqui no município, o que vocês têm acompanhado e o senhor principalmente. Boa tarde a todos que estão presentes. Muito obrigado pelo convite. É um assunto importantíssimo, é um assunto em que a população do Rio de Janeiro sofre muito. São números que não são agradáveis para nós cariocas. A mortalidade materna é um fator, é um indicador muito importante que no Rio de Janeiro vem apresentando maus resultados, não é somente agora no momento da Covid, mas também nos anos anteriores. Para se ter uma noção, o Brasil, que não é nada maravilhoso em relação à mortalidade materna, temos problemas muito grandes, somos um dos países que também temos mais mortalidade materna no mundo, nós temos um número, e a mortalidade, ela para ter uma noção melhor, trata-se da razão de mortalidade materna, ou seja, o número de pessoas, de mulheres que morreram durante o pré-natal, parto e puerpério, dividido por 100 mil nascidos vivos. Essa relação, que no mundo inteiro é uma relação muito menor do que no Brasil, o Brasil tem uma relação, últimos dados mais fidedignos, em torno de 54 mortes por cada 100 mil nascidos vivos. Sendo que o Nordeste é muito maior, chega a 77, né? E no Sul um pouco menor, 42. Esses números, para você ter uma noção, comparados ao Rio de Janeiro, são muito bons, né? O Rio de Janeiro tem números muito assustadores, dados que a gente tem oficiais da Secretaria Municipal de Saúde, por exemplo, no ano de 2021, nós tínhamos essa relação, mortes maternas por 100 mil nascidos vivos, 156, por exemplo. Para você ter noção, então, em relação ao Brasil, é quase... São 3 vezes mais do que no Brasil tem. E o que nos assusta muito é que é um indicador que mostra a vulnerabilidade e a insegurança social e econômica das pessoas. Você sabe que essa mortalidade nos assusta quando nós vemos na cidade inteira. A cidade do Rio de Janeiro é dividida em áreas de planejamento. A área 1.0 fica aqui no centro da cidade,
A área 2.1 fica na Zona Sul, 2.2 Tijuca e adjacência, e lá no outro extremo, na Zona Oeste, Santa Cruz é a 5.3. Em número de mulheres que morreram durante esse período, que esse número é inadmissível. Para nós teria que ser 0, na verdade. O importante seria isso, mas não é essa a realidade. O que nós temos? No ano de 2020, antes do ano da pandemia, para você ter uma noção, na Zona Sul morreram 2 mulheres nesse período. No centro da cidade, 2 mulheres. Na Zona Sul, 1 mulher, e na área da Tijuca adjacência, 0. Então, nessas 3 áreas morreram 3 mulheres. Quando você faz essa comparação, nesse mesmo ano de 2020, nas áreas de maior vulnerabilidade social, que são a área 5.1, que é Bangu e adjacências, Campo Grande, que é a 5.2, e a 5.3, que é Santa Cruz, nós temos na 5.1, 13 mulheres morreram, na 5.2, 12 mulheres e na 5.3, 11 mulheres, o que dá 36 mortes nessa área, no mesmo período, contra 3 mortes na área de Centro e Zona Sul. Portanto, é um indicador que ele é muito mexido pela dificuldade de acesso, pela qualidade do serviço oferecido. E o que nós queremos nesse momento, nós estamos chegando agora em maio, final de maio, no Dia Nacional de Redução, de luta para a redução da mortalidade materna, é que nós queremos saber com a Secretaria de Saúde o que nós temos na cidade do Rio de Janeiro, o que fazer para não termos tantas mulheres mortas como temos. E por que essa questão social e a questão econômica é tão importante aí? Por que morrem tantas mulheres na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro e por que essas mulheres morrem menos na zona sul da cidade? O que está acontecendo? Então... É o pré-natal, é o parto, é o puerpério, aonde é preciso atuar, aonde o poder público, as políticas públicas precisam atuar para reduzir ao máximo possível essa mortalidade. Sabemos que 2021 foi o ano da Covid, que isso aumentou. Sabemos que a maioria das mulheres que morrem de parto, puerpério ou no pré-natal são mulheres negras, quase 65%, mas nós precisamos saber o que o poder público pode fazer para melhorar o acesso, melhorar a informação, melhorar a qualidade do serviço apresentado. Essa é a nossa grande preocupação nesse momento. E isso aí, a Secretaria de Saúde precisa conversar muito com a gente sobre isso. Com certeza. Eu aproveito, então, os dados e a fala do vereador para passar a pergunta para o Renato Coni. Por favor, Renato, o que a Secretaria tem feito, né, nesse sentido para diminuir esses números aí que, né, são bastante assustadores até, né? O que tem sido feito, Renato, por favor? Então, novamente, boa tarde a todos. Eu começo... dizendo que os dados que o vereador Paulo Pinheiro, que é um vereador muito atuante a atuação da Comissão de Saúde tem sido bastante importante para nos balizar e para fazer com que a gente consiga caminhar num caminho reto, oferecendo melhores condições de saúde para a população. E ele traz dados bastante interessantes, porque o Rio de Janeiro apresenta, historicamente, desde 2012, uma razão de mortalidade próxima de 70 óbitos a cada 100 nascidos vivos, o que é o dobro, inclusive, do preconizado pelos Objetivos do Milênio, que dizem que os países deveriam atingir 30 óbitos a cada 100 nascidos vivos. Então, a gente ainda tem, historicamente, uma taxa que é o dobro do objetivo mundial. Quando a gente tem o advento da Covid, esses números ficam realmente alarmantes. A gente chega a ter 107 óbitos em 2021, o que era um número expressivamente maior do que nossa série histórica. E aí todos os alarmes dentro da Secretaria tocam, porque é um flagelo, né? A gente não pode ter esse número de mulheres morrendo na segunda maior cidade do Brasil. O que a gente fez, né, como Secretaria Municipal de Saúde? Primeiro, a gente tem um entendimento de que, obviamente, o óbito tem raça, o óbito tem cor, as mulheres negras morrem mais, as mulheres periféricas morrem mais, porque os determinantes sociais de saúde que atuam na tuberculose, na diabetes, nas amputações, também atuam na qualidade do pré-natal. Então, uma série de ações vão precisar ser implementados para além da saúde. A gente precisa melhorar a habitação, a gente precisa melhorar o transporte público para que as mulheres acessem as maternidades, mas do ponto de vista da saúde,
o nosso plano de enfrentamento da morte materna ele se concentra em 5 eixos estratégicos. O primeiro eixo é o eixo de planejamento reprodutivo, porque se conseguirmos ofertar às mulheres planejamento adequado, elas vão engravidar quando as suas doenças de base estiverem organizadas, ou não vão engravidar se esse não for o desejo delas. Então, a gente tem uma série de ações para melhorar a oferta de métodos contraceptivos, sejam eles reversíveis ou irreversíveis. Temos um eixo importante de assistência ao pré-natal, entendendo que a hipertensão é a principal causa de óbito materno. Então, estamos atacando com bastante seriedade a questão do pré-natal. As mulheres hipertensas vão ter o monitoramento domiciliar da sua pressão feito por aparelho eletrônico ou automático, que a gente está realizando a licitação para aquisição, e com isso a gente espera desfechos melhores na hipertensão gestacional. Também estamos treinando as equipes de atenção primária e das maternidades para atenção às emergências hipertensivas, que é um grande problema hoje na cidade, e avançando para o terceiro eixo, que é o eixo de puerpério e parto. Então, as nossas maternidades tinham um déficit importante de obstetras. Fizemos convênios com a Rio Saúde e alguns contratos de gestão para ampliação desse RH, para que as nossas maternidades tenham profissionais em número adequado para o atendimento das nossas gestantes. O quarto eixo é o eixo das vulnerabilidades e iniquidades, entendendo que a promoção da saúde tem muito a avançar para combater o racismo institucional, para dar luz a essas gestantes que são vulneráveis no Rio de Janeiro, então gestantes de territórios sociais terem uma atenção adequada, uma atenção com equidade. E, por fim, melhorar a vigilância do óbito, que é o que vai nos permitir fazer essa roda girar novamente. Então, ter uma vigilância do óbito competente, entender quais são as principais causas de óbito no Rio de Janeiro, quais são aquilo que a gente pode atacar, aquilo que a gente pode melhorar, e com isso rever todo o nosso plano e propor novas ações para 2023. Então, em linhas gerais, só finalizando para poder ouvir dos nossos colegas, a gente tem um plano de enfrentamento e de redução da morte materna estruturado em todos os eixos dessa secretaria, com todas as subsecretarias participando, e que as nossas atividades já estão caminhando, já estão acontecendo, e algumas mudanças a gente já consegue observar. Obrigada, Renata. Eu vou passar, então, a pergunta agora para o Guilherme. Ele faz parte do CREMERGE, né? E eu gostaria que você nos falasse um pouquinho esses dados que vocês têm, a fiscalização. Quais são as causas principais que vocês vêm acompanhando? Fala um pouquinho para a gente desse trabalho do CREMERGE e os dados que vocês têm, por favor, Guilherme. Boa tarde a todos. O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro está desenvolvendo, no ano de 2022, um projeto de fiscalização das maternidades públicas por todo o Estado do Rio de Janeiro. São diversas maternidades. Do início do ano até agora, já fiscalizamos 25 maternidades em todo o Estado. Só no município do Rio de Janeiro foram 7 maternidades. Lembrando que o município tem 11 maternidades e conta com uma casa de parto própria, né? A casa de parto Davi Caprestano Filho. O que a gente tem verificado é uma carência grande de profissionais, principalmente na área de pediatria, né? Nós temos visto que a insuficiência do número desses profissionais compromete o atendimento aos recém-nascidos no pronto atendimento, na sala de parto, na UTI e na UTI neonatal, né? Então, muitas vezes o médico pediatra tem que se deslocar da UTI neonatal para fazer a sala de parto. Então, isso é um problema que a gente tem encontrado com frequência, uma deficiência desses profissionais. Temos encontrado também deficiência na parte de recursos humanos referente aos próprios obstetras. E, em decorrência disso, existem várias razões, né? Entre elas, a diferença de vínculo do profissional com a unidade de saúde. Você tem os estatutários, tem aqueles vinculados à Rio Saúde, tem aqueles que têm contrato direto com a prefeitura. Essa diferença, esse desnível de remuneração, esse desnível salarial provoca naturalmente o desinteresse do profissional para trabalhar na unidade. Além desses fatores, né, de deficiência de recursos humanos na área de obstetrícia e pediatria, também tem sido premente a deficiência de insumos, né? Nós vimos, por exemplo, em algumas maternidades, entre elas a Carmela Dutra, uma deficiência de insumos básicos, como, por exemplo, cardiotocógrafo, capnógrafo,
mesas obstétricas já obsoletas, né, sem condições de uso. Um outro fator que impacta diretamente no índice de mortalidade materna é justamente a questão de leitos de UTI no adulto, né? Nós hoje temos no Rio de Janeiro, em termos de maternidade, apenas a Herculano Pinheiro, a maternidade, a Maria Amélia Buarque de Holanda e o Hospital Municipal da Mulher Marisca Ribeiro, essas 3 unidades que eu citei, elas não contam com UTI adulto, né? Nem a Herculano Pinheiro, nem a Marisca Ribeiro, nem a Maria Amélia Buarque de Holanda. E o que acontece é que quando há uma complicação, e as complicações principais que levam à mortalidade materna são a hipertensão, a hemorragia e a infecção, sendo que a hipertensão leva naturalmente a um quadro hemorrágico, pode levar a um quadro hemorrágico, essas pacientes não têm como ser atendidas porque não tem UTI. Então, elas entram num sistema de regulação, pela central de regulação. Então, uma mulher grávida que tenha o seu filho, por exemplo, na Maria Amélia Buarque de Holanda, ela poderia ter um leito reservado de UTI no Hospital Municipal Souza Aguiar, que fica ali do lado, né? Na rua Moncorro Filho. No entanto, ela entra na central de regulação e muitas vezes vai ser transferida para uma outra unidade. Muitas delas são transferidas lá para a maternidade Fernando Magalhães, bem distante, quando ela poderia ter sido atendida diretamente ali do lado, no Hospital Souza Aguiar. Então, a falta de leitos de unidade de tratamento intensivo e de profissionais treinados, preparados, com unidades equipadas, ela, obviamente, que impacta diretamente nos índices de mortalidade materna no Estado e aqui no nosso município. E é um dado importante que o Premerge tem visto e tem registrado, enviado os relatórios apontando essas irregularidades, não só para a Secretaria Municipal de Saúde, como nós também enviamos os nossos relatórios para o Ministério Público e para a Defensoria Pública. Obrigada, Guilherme. Doutor Renato, de que forma a associação vem atuando, né, nesse tema? E a gente teve o impacto da pandemia, mas isso também já falou que acontece ao longo de vários anos. De que forma a associação vem trabalhando nesse sentido para diminuir, né, essa situação e acompanhando? Um ponto muito importante da questão da Covid foi que a Sociedade do Rio de Janeiro foi a primeira sociedade no país a entender que a Covid seria um fator importante na questão do aumento da mortalidade materna. A gente soltou esse alerta logo no começo da pandemia. No entanto, as medidas de prevenção elas não foram feitas de maneira adequada. A gente teve esse resultado significativo do aumento da mortalidade por causa da pandemia. Mas, como vocês já bem colocaram, isso é um problema que, na realidade, é um problema que já vem há muito tempo e a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia ela vem se empenhando em participar de programas, em especial de programas de treinamento. Nós agora estamos participando, junto com a Secretaria Estadual de Saúde, da elaboração de um programa mais amplo de proteção no momento do parto e contribuindo com a questão científica, que é a parte operacional da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia. É importante ressaltar que 75% das mortes maternas elas estão relacionadas à hipertensão, hemorragia e infecção, como colocou o doutor Guilherme, mas também tem 2 outros fatores, que são complicações próprias do parto e os abortos inseguros. E hoje, discutir o aborto inseguro acabou virando um certo tabu, mas a gente precisa voltar ao foco desse tipo de discussão, porque elas também estão relacionadas à mortalidade. Um outro ponto importante é investir no planejamento familiar, em especial na questão de você educar a sociedade como um todo para o planejamento familiar, é extremamente importante, em especial porque mais da metade das gestações elas são não planejadas, e dessas não planejadas, mais da metade delas são não desejadas. Então, você vai somando uma sequência de problemas. E, por último, para concluir
na minha fala, é importante colocar que a gente também participa de alguns comitês de mortalidade materna. A grande maioria das mortes maternas são relacionadas a causas evitáveis. Esse talvez seja o ponto mais crítico, que a gente fala de números, quando a gente fala de números a coisa fica mais fria, mas a gente percebe que a gente está falando de números que poderiam ser evitados. Obrigada, doutor. E o Câmara Rio Debate vai para um breve intervalo e nós já voltamos em instantes. Não saia daí. O Câmara Rio Debate está de volta e hoje falando sobre mortalidade materna. E eu passo agora a pergunta para o vereador Paulo Pinheiro. Vereador, já tivemos aí a apresentação, né, de vários dados, vários desafios e vários fatores que causam essa mortalidade. Queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito dessas apresentações e, em termos de políticas públicas, de que forma poderia, né, ajudar de alguma forma. Foi muito importante porque todos os colegas que participaram, né, obstetras e outros profissionais, eu sou pediatra também. A gente ouviu que a razão é muito clara. Não é possível, mesmo como falou o doutor Renato, falou há pouco que falamos em números, mas é importante saber que são números de óbitos evitáveis. Como falou o doutor Guilherme sobre o problema principal, na opinião dele, que é a carência de recursos humanos, né? Tudo isso nos leva a ter uma noção de que essa mortalidade, os números mesmo sejam frios, mas a gente pode esquentá-los sentindo o que acontece, nós não podemos continuar seguindo nesse aumento. Em 2018, por exemplo, morreram 50 mulheres, em 2019, 62 mulheres, 2020, 83 mulheres, 2021, 107 mulheres. As razões vão de 60 para 100 mil nascidos vivos até 156, sendo que isso, como eu disse no início, é muito maior na zona oeste da cidade. Então, nós vimos aí a preocupação da Secretaria de Saúde em fazer alguma coisa, né? Fala sobre o déficit de obstetras. Um dos problemas que eu queria que o doutor Coni depois falasse, que me chama a atenção, e foi dito há pouco aqui, as maneiras diferentes de contratação de pessoal, é a altíssima rotatividade que nós temos hoje entre os profissionais de saúde, na rede toda, nas maternidades principalmente. Ou seja, a gente é contratada por concurso público, muito pouco. Concurso público é quase algo que a prefeitura não pensa mais. Concurso público, outros são contratados temporariamente pela própria prefeitura, Secretaria de Saúde, outros são contratados pela Rio Saúde, outros são pelas organizações sociais. O que a gente está vendo é que não se formam mais equipes, as equipes custam a ser formadas e que os médicos, principalmente, ficam 1, 2 meses, acabam saindo dos seus plantões. Isso não é um problema na formação desses profissionais, porque nós estamos vendo que o número de consultas, por exemplo, pré-natal, aumentaram muito. No passado, a gente tinha mulheres que não faziam 5 consultas. Hoje, nós temos em torno de 7, 8 consultas de mulheres no pré-natal. O que acontece em relação à qualidade do atendimento, a formação desses profissionais? Será que essa questão financeira e da contratação, a alta rotatividade, não influencia na qualidade do atendimento? A segunda pergunta que eu queria fazer também ao doutor Renato Coni é sobre o programa Cegonha Carioca, que é um programa muito interessante, que começou, e eu já sei que no Ministério da Saúde ele foi completamente destruído ou alterado de maneira ruim. Mas na Prefeitura, como é que está o Cegonha Carioca, que ajuda a facilitar a acessibilidade das mulheres nessas regiões mais complicadas? A mulher faz o pré-natal e já tem garantida a ambulância para ir no momento do parto, para chegar lá mais rápido. E, finalmente, a última pergunta é a respeito da qualidade do atendimento obstétrico, né? E a qualidade que se dá depois no puerpério para essas mulheres. O que a Prefeitura imagina nesse momento para melhorar para tocar nesses assuntos que eu citei diretamente no momento? Como é que pode intervir para melhorar a qualidade dos números, já que a gente está tentando estamos falando de mortes evitáveis, de número absolutamente inaceitável para uma capital como é o Rio de Janeiro, e o que pode ser feito na prática em relação a esses pontos? Rotatividade de profissionais, cegonha carioca, acessibilidade, qualidade do atendimento obstétrico, seja no pré-natal, seja durante o parto. Doutor Renato, por favor. Tocando no assunto da contratação, das modalidades de contratação dos profissionais, é uma dificuldade de todos os municípios, é uma discussão maior do que o Rio de Janeiro, né? A gente tem, por um lado, grandes críticas ao funcionalismo público, que, aí, no nosso ver, infundadas, porque se a gente for olhar o vencimento de um servidor público, é um vencimento
aquém daquilo que é esperado para um servidor. E, por outro lado, a gente está amarrado numa impossibilidade de aumento desses valores, porque a gente esbarraria na lei de responsabilidade fiscal. Por outro lado, a Secretaria tem uma experiência longa, uma experiência importante em contratação através de contratos de gestão com as organizações sociais de saúde, que na atenção primária, especialmente, vem mostrando sucesso. A gente já tem profissionais hoje nas unidades de atenção primária que estão há 10 anos, há 12 anos trabalhando na mesma equipe. Mais recentemente, a gente começou essa iniciativa nos hospitais, especialmente nas maternidades, em alguns momentos através da empresa pública de saúde, Rio Saúde, que consegue uma política de salários mais adequada para a necessidade do trabalhador nesse momento, em outros momentos através de contratos ou de termos de colaboração com organizações de sociedade civil, organizações sociais de saúde. Essas formas de contratação, ainda que eu entenda a colocação do vereador Paulo Pinheiro de que o concurso público e o fortalecimento dos servidores seja um caminho importante que a gente deva perseguir, por outro lado, para dar celeridade para a contratação e para permitir que a gente pratique uma política de salários competitiva no mercado, a gente precisa lançar mão da contratação via Saúde ou via organizações sociais. E aí, referendando e reforçando o que o doutor Guilherme nos traz, o déficit de profissionais médicos na maternidade sempre foi um problema. E agora, com essas contratações via Rio Saúde, via organizações sociais, a gente tem conseguido saldar esse déficit. A gente conseguiu contratar pediatras, fonoaudiólogos e obstetras para as nossas maternidades. A gente entende que o caminho está sendo trilhado. Em relação à cegonha, foi um projeto que, infelizmente, na gestão anterior, sofreu muito déficit. A gente perdeu, para além dos profissionais, perdemos ambulâncias, perdemos os sistemas eletrônicos que garantiam comunicação efetiva entre as equipes. Desde o início do ano passado, a gente vem retomando o programa Cegonha Carioca, a despeito do Ministério da Saúde, que tem investido na tal rede de assistência materna e infantil, que ainda não mostrou ao que veio, mas nós, como município, retomamos o Cegonha Carioca, retomamos o sistema de alta referenciada, que permite que o obstetra dê alta para a gestante e que a atenção primária saiba que essa gestante agora voltou para o território, voltou para a sua casa, e aí já fazendo uma ponte com o puerpério, que para nós é um momento especial de observação das mudanças de perfil pressórico nas gestantes com risco de pré-eclâmpsia, de avaliação das gestantes com risco de infecção puerperal ou de atuação rápida nos sangramentos puerperais. A utilização da plataforma Cesárea nos permite um melhor monitoramento a partir da atenção primária. Então, essas são as ações que a Secretaria tem feito de reforçar a nossa rede de ambulâncias da cegonha para que as gestantes possam acessar a maternidade o quanto antes e reformulação dos nossos sistemas de integração maternidade e atenção primária para que nenhuma gestante se perca nesse caminho e para que a gente possa mapear toda a jornada dessa gestante, desde o seu pré-natal na atenção primária, parto na maternidade e puerpério novamente na atenção primária. Doutor Renato de Sá, em relação a essa questão dos profissionais, como é que a associação vê isso e de que forma vocês têm atuado junto a esses profissionais, né? Porque é também uma reivindicação desses profissionais, até de salários, como foi falado aqui, né, vereador? E como é que a associação se posiciona em relação a isso, a esses profissionais também? Esse é um problema bastante crítico para a questão da obstetrícia como um todo, e não é só esse ponto, né? Existe uma questão também muito forte em relação à judicialização dos procedimentos obstétricos, e tudo isso tem afastado de maneira significativa o desejo de novos estudantes de medicina em fazer a especialidade. Haja visto que hoje alguns serviços tradicionais que oferecem residência médica para ginecologia e obstetrícia, elas têm tido sobras de vaga. E isso nos preocupa bastante porque
somando essa questão do baixo salário, com o aumento da questão da judicialização, isso faz com que a tendência seja cada vez mais tenhamos menos obstetras disponíveis e todo o seu processo de formação também seja prejudicado. A Sociedade do Rio de Janeiro, junto com a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, ela tem se empenhado muito na questão da melhora da formação desses profissionais, mas é um desafio muito grande para que esses profissionais cheguem à especialidade. Por exemplo, hoje a gente tem aí um programa de formação em que a Federação Brasileira vai testando, a gente chama de teste de progresso, você vai testando anualmente os residentes para que a gente tem todo um programa, né, de capacitação para eles, para que eles estejam ou não habilitados nesse programa. E isso, infelizmente, o Rio de Janeiro ainda é um dos estados que tem uma menor adesão a esse programa. Então, é um contexto que se arma dificultando aí a melhoria da nossa assistência. E pontuando, só mudando um pouquinho o foco da sua pergunta, uma coisa importante que eu estou vendo assim, no debate é a maioria dos casos de morte materna, as ações elas precisam muito ser no pré-natal. A qualidade do pré-natal e a presença do obstetra no momento do pré-natal é o que faz a diferença. A gente, quando fala de morte materna, a gente imagina aquela cena da morte no parto, mas esses problemas começam no pré-natal. Eu acho que seria muito importante que a Secretaria Municipal de Saúde se debruçasse na questão da assistência pré-natal, garantindo um melhor acesso dessas mulheres, porque isso é um problema social grande. A gente fez um trabalho há pouco tempo em alguns postos de saúde e a gente viu que você chega a quase 40% de evasão do pré-natal. E isso, muitas delas, elas relatam que elas evadiram, que elas não conseguem ir à consulta, às vezes por questão de violência em relação à comunidade que elas moram. Então, é um problema complexo e precisa debruçar, não é só na maternidade. O pré-natal é um foco extremamente importante e a presença do obstetra nesse pré-natal também é extremamente importante. Exatamente, são vários desafios que a gente vem mostrando aqui. Em relação ao CREMERGE, eu gostaria que o doutor Guilherme falasse para a gente esse acompanhamento, como é que está sendo feito agora, né? E esse acompanhamento é feito, vai para o Ministério e chega a ter algum resultado? O que está sendo feito? E no que cabe ao Conselho de Medicina, uma das atividades do Conselho é a fiscalização das unidades de saúde, o Conselho tem atuado de forma presente, apontando as irregularidades que nós constatamos nas nossas fiscalizações, e são inúmeras as irregularidades, conforme eu já mencionei algumas, a falta de recursos, a falta de insumos, Além dos insumos, a gente verifica também documentações básicas que faltam, como comissão de revisão de prontuário, comissão de revisão de óbito. Então, são índices importantes que uma unidade tem que ter, uma unidade de saúde, uma maternidade tem que ter. Verificamos também que em algumas maternidades do município do Rio, embora estejam integradas dentro de um complexo hospitalar, como seria o caso, por exemplo, da maternidade Leila Diniz, fica ao lado do Hospital Lourenço Jorge, da maternidade do Hospital Miguel Couto, da maternidade do Hospital Albert Schweitzer e da maternidade do Hospital Pedro II, a grande realidade é que elas não são maternidades que dispõem de leitos de UTI, quando ocorre uma complicação grave, disponível para a gestante, para a parturiente. Na verdade, conforme eu mencionei, essa mulher que acabou de dar o filho, ela tem que se entrar no sistema de regulação, porque ela não tem uma vaga disponível. Então, são uma série de situações, na verdade, é um problema sistêmico, nós estamos discutindo, que envolve desde a proliferação excessiva de faculdades de medicina, de abertura de vagas de faculdade de medicina em condições precárias, a má formação dos médicos, os programas de residência médica que foram se deteriorando ao longo dos anos, a pejotização do médico, a precarização do vínculo do médico com a rede pública,
né, com o fim do concurso, com a inexistência de um plano de cargo, carreiras e salários para o médico, é óbvio que fica desinteressante para ele trabalhar, ainda mais ganhando mal e trabalhando em condições ruins. As estruturas das maternidades também em péssimas condições, muitas delas com mesas obstétricas obsoletas, sem cardiotocógrafo, enfim. O Conselho ele aponta as irregularidades, ele pode até punir por infração ética o diretor técnico da maternidade, que é o médico, e é o que cabe ao Conselho. Nós enviamos ao Ministério Público as denúncias e cabe ao Ministério Público também, dentro das suas prerrogativas, ajuizar uma ação civil pública, enfim, chamar o poder público municipal para um diálogo. O que cabe ao Conselho é apontar as irregularidades, cobrar a correção dessas irregularidades e, se for o caso, punir por infração ética o diretor técnico de uma maternidade. Agora, eu acredito que é um problema sistêmico muito extenso, complexo, que envolve uma série de fatores, desde o pré-natal até a assistência pós-parto. Então, é uma cadeia, na verdade, que envolve uma série de profissionais e uma estrutura densa, complexa, que realmente exige um esforço muito grande do gestor público para realmente se debruçar sobre essa questão, investir pesado na melhoria das condições de remuneração do médico, para que o médico se sinta atraído a trabalhar. Do jeito que o mercado de trabalho está, com a pejotização maciça, vinculado a organizações sociais, que muitas vezes não pagam ao médico, ou quando troca a organização social, entra outra organização social que não paga, deixa o médico sem salário, com salários atrasados, nós vamos continuar tendo esse problema. Com falta de obstetra, com falta de neonatologista, com falta de pediatra e com falta de médico intensivista. Porque na hora que uma mulher tem um choque séptico, um choque hemorrágico, ela precisa de um CTI. E se você não tem uma estrutura adequada de CTI, você realmente vai ter índices de mortalidade materna cada vez maiores. Então, no que cabe ao Conselho de Medicina, nós continuamos atuando de forma presente, diária, frequente, cobrando das autoridades as medidas necessárias para corrigir esse problema. Obrigada. Então, infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim. Eu vou pedir as considerações finais dos nossos convidados. E aí eu começo, então, pelo Dr. Guilherme, por favor. Eu quero agradecer a presença aqui no programa, palestrando com os demais convidados. Foi uma oportunidade dada para que a gente apresentasse a atuação do Conselho de Medicina, que está desenvolvendo um projeto importante de fiscalização das unidades de atenção secundária à saúde, que são as UPAs, as UPHs, as maternidades públicas, e o Conselho de Medicina está do lado da classe médica, lutando para que a profissão médica seja dignificada, seja valorizada, porque sem o médico a sociedade fica completamente abandonada à própria sorte. E agradecer aqui a presença dos outros convidados e a oportunidade que me foi dada para vir aqui conversar com os senhores. Muito obrigado. Muito obrigada. Por favor, doutor Renato de Sá, suas considerações? As minhas palavras finais são, obviamente, de agradecimento. É extremamente importante que a gente tenha espaço para debater junto com a sociedade, com a comunidade, em especial com os políticos, o vereador Paulo Pinheiro e também do representante da Secretaria Municipal de Saúde, porque senão nós ficamos falando entre nós e a gente não consegue extrapolar isso para as pessoas que são os tomadores de decisão em relação à melhoria da assistência. Só para finalizar, eu gostaria de lembrar que a mortalidade materna ela é um excelente indicador da qualidade da assistência da saúde da população como um todo. Então, a gente está debatendo aqui a questão da mortalidade materna, mas o pano de fundo é a qualidade da assistência da saúde no nosso município e a mortalidade materna representa nada mais, nada menos do que isso. Muito obrigado. Muito obrigada. Renato Cone, por favor, as suas considerações. Bem, primeiramente agradecer ao professor Renato Sá, que nos trouxe alguns insights importantes para a discussão do tema, agradecer ao Guilherme Alcremerge, que, como órgão de controle, tem nos ajudado a encontrar um bom caminho, mostrando e apontando as nossas falhas para que a gente possa corrigir a tempo. Agradecer ao vereador Paulo Pinheiro, que tem sido, na condução da Comissão de Saúde, tem sido um parceiro importante para também nos mostrar como caminhar, como progredir, como entregar uma Secretaria de Saúde melhor. Sou médico de família, acredito na potência da atenção primária, na potência que a atenção primária tem para modificar esse cenário
o pré-natal na atenção primária é algo que está previsto na Política Nacional de Atenção Básica e que mostra que tem impacto positivo no acesso à saúde. E queria dizer que a Secretaria não está se quedando inerte, a Secretaria tem trabalhado, tem encarado o desafio da redução de morte materna como o nosso principal ponto de melhoria, junto, obviamente, da tuberculose, que também já tive a oportunidade de discutir com a Comissão de Saúde da Câmara dos Vereadores, mas a mortalidade materna tem sido atacada com seriedade pelo município. A gente entende que é uma gestão que investe em saúde, uma gestão que coloca recursos e orçamento para a saúde, e que cabe a nós, corpo técnico, fazer a melhor condição possível. Estamos à disposição, nossos técnicos estão à disposição, seja do CREMERGE, da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia, para discutir o nosso plano de mortalidade, e estaremos junto à Câmara Municipal sempre que for necessário para poder discutir e aprimorar o nosso planejamento. Então, obrigado novamente a todos e estamos muito felizes de poder discutir isso aqui com vocês. Renato, muito obrigada pelas suas considerações, e agora eu passo as considerações para o vereador Paulo Pinheiro. Por favor, vereador. Muito obrigado, agradecer à TV Câmara pela sua oportunidade de trazer aqui profissionais de saúde, CREMERGE, da Sociedade de Obstetrícia, Ginecologia, da Secretaria de Saúde. É um problema muito grave, conforme já foi dito por todos. É um indicador muito importante, é um indicador que mostra a qualidade do serviço de saúde. E com essa informação, a qualidade não é boa. Passa de governo para outro governo, a situação continua ruim, vem piorando, e essas medidas são importantes, né? Será que é o pré-natal que não vai bem? Será que a formação, porque aí foi discutido, tem que ter obstetra no pré-natal, ou vamos seguir a política que a prefeitura tem do médico de família fazendo o pré-natal? E o parto, e essa alta rotatividade, e a falta, como foi dito aí pelos colegas, de melhor qualidade da contratação do profissional por concurso público, o plano de cargos, carreiras e salários dos profissionais. Eu sou do tempo ainda, e sou do tempo moderno e do tempo antigo, que bom profissional de saúde é aquele que entra para o concurso público, é aquele que mostra qualidade, é aquele que vai se melhorando durante o seu trabalho. É essencial para o trabalho da população, é essencial para que a gente acabe com esse absurdo, porque esses números são absurdos. É essencial para isso que nós possamos juntos fazer as alterações necessárias. Contratar investimento em profissionais de saúde é investimento de qualidade, é qualidade na vida das pessoas. E nós estamos hoje com números que nos assustam muito. E os indicadores de saúde mostrados no Rio de Janeiro, de vários setores, seja da mortalidade materna, seja da tuberculose, seja de outros tipos de doenças, precisa de uma revisão, precisa de investimentos de melhor qualidade. Nós hoje temos um grave problema de falta de profissionais, e essa falta de profissionais é algo que precisa ser resolvido com qualidade. Não é apenas modernizando, terceirizando os recursos humanos. Os recursos humanos são essenciais. O médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o psicólogo, esses profissionais são de absoluta necessidade. E eles é que vão fazer a melhora da qualidade. É investindo neles que nós vamos deixar que menos mulheres morram no Rio de Janeiro. Obrigada, vereador, e obrigada a todos os nossos convidados, né? Foi um prazer conversar e debater sobre este assunto com vocês. Eu agradeço a presença, né, de todos aqui no programa, e obrigada a você pela sua audiência. E você também pode acompanhar o conteúdo deste programa e muitos outros no podcast da Câmara, na sua plataforma de áudio favorita. Veja também outras notícias nas nossas redes sociais no Câmara.rio. E o Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau.